Boa noite, gente boa. Bem-vindos a mais uma edição das Masterclass. Hoje temos aqui uma pessoa especial e para o apresentar há uma história muito conhecida que é a história do António, que é uma pessoa lá muito conhecida na aldeia e ele é mexido e tal, irrequieto. E uma vez ele vai passar férias a Roma e consegue falar com o Papa. O pessoal lá na aldeia está na televisão, vê a televisão e diz assim, pá, quem é aquele tipo que está ali com o António? Bem, se isto é a aldeia, eu sou mais ou menos o António, ele é o Papa. O Gonçalo dispensa de apresentações. Estar a apresentar o Gonçalo é como apresentar o Fernando Pessoa, o Saramago, e, portanto, toda a gente conhece o Gonçalo. Ele vai falar sobre a arte com ou sem máquina. Eu não sei bem o que é que ele vai dizer, mas vai ser de certeza muito interessante. Muito obrigado a todos. Vamos ouvir o Gonçalo. Gonçalo, olá. A plateia é tua. Muito obrigado. Bem, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E quer dizer, eu vou falar, mas a ideia é ser depois um diálogo, também, eventualmente... A três, convosco também. Exato, as pessoas entrarem, enfim. Eu penso muito por saltos e fragmentos. Não sou um crente numa espécie de teoria compacta. Acho que o pensamento não é assim. E uma teoria compacta e quase uma narrativa continuada pressupõe quase uma crença, não é? E eu acredito em fragmentos de pensamento que inclusive se podem contradizer. Eu gosto muito de um verso do Walt Whitman que diz: dizem que eu me contradigo, é verdade, eu contradigo-me. Eu estava a falar do Manifesto Cyborg, que é uma coisa muito interessante, porque hoje discute-se, e é um ponto lateral, mas que entra na arte. Hoje há uma quantidade de arte feita por máquinas, e uma das perguntas tinha a ver com isto, não é? Feita por máquinas. Eu estive, por exemplo, em Barcelona, no MACBA, e precisamente o Mais Humanos, o Futuro da Nossa Espécie, que é o catálogo da exposição da altura. E, por exemplo, na literatura havia um poeta que tinha construído, com o auxílio de um informático, um programa de computador para escrever, a máquina escrever poemas no tom dos poemas dele. E era muito interessante a exposição porque mostrava vários poemas feitos pela máquina. O primeiro poema, que era muito tosco, o segundo, etc. Portanto, a máquina ia aprendendo a fazer poemas à maneira desse tal poeta catalão. E o que era engraçado é que eram mesmo poemas, quer dizer, via-se que eram dele, mas não eram uma cópia, eram totalmente autónomos. Qual é o grande projeto desse poeta? É continuar a escrever poemas depois de morrer. O grande projeto. Portanto, ele está a melhorar o programa, que basicamente é uma máquina que está a fazer poemas ao tom dele, e a ideia é que ele, depois de morto, a máquina continuando a funcionar, continua a produzir poemas. Há hoje uma grande indústria também, que ainda não apareceu em Portugal com força, mas é a indústria que vende a manutenção da produção de conteúdos nas redes sociais para pessoas que morreram. É uma indústria, há quem fale que esta indústria vai ser a maior indústria em pouco tempo. E o que é? É uma coisa muito simples, reparem. E por um lado é chocante, mas por outro lado é quase uma espécie de afetividade por meios técnicos. Porque a questão, por exemplo, acontece muitas vezes. Alguém está num outro país, eu não o vejo há 5 anos e morre. E, portanto, eu só o via pelo Facebook, por imagens que ele produzia, por comentários. Quando o Trump fazia qualquer coisa, ele dizia tal, ou um era contra, outro era a favor, outro dizia não sei quantos. E, portanto, eu só o conhecia pela informação, pelas imagens que ele produzia, etc. E quantas pessoas nós conhecemos, e é sempre a questão da presença e da distância, quantas pessoas nós hoje conhecemos, e achamos que conhecemos muito bem, mas só conhecemos da produção de informação, produção de imagens, de comentários, etc. Nunca estivemos com ela presencialmente, não é? E, portanto, quando uma dessas pessoas morre, qual é a diferença de haver uma empresa que faz um estudo, através de vários algoritmos, perceber que tipo de comentários políticos é que ele fazia, que tipo de imagens é que colocava,
quando havia um determinado acontecimento, se ele intervinha ou não, como é que ele intervinha, etc, etc. E manter isso. E, de repente, ele que tradicionalmente era, por exemplo, de direita, vai-se manter de direita, eventualmente com outras manifestações, etc, etc. E, portanto, para uma pessoa que está longe, que eu nunca vi, apenas vi a sua produção, o que é que muda? Absolutamente nada. E isso também é, por um lado, é interessante, por outro lado, mostra como a produção de imagens, eu pôr comentários, etc., não é a essência do humano. Mas pior ainda, Gonçalo... Mas só para concluir, não é a essência do humano, porque se fosse a essência do humano, uma máquina não poderia reproduzir exatamente o que reproduz. As máquinas que estão a fazer isto, que estão a produzir conteúdos no Facebook, Instagram, de uma pessoa que morreu há 3 anos, e por exemplo, se as outras pessoas não souberem que ela morreu, não percebem que ela morreu, porque ela continua a comentar o vulcão de Las Palmas. Certo. Então, continua a comentar com o mesmo tom, usando palavras que já usava, tal, não há absolutamente diferença. Eu acho que isso, só para concluir, depois desculpa, é isso que mostra que o que é o humano? É a presença. É a presença. É a presença corporal que não pode ser substituída pela tecnologia. E, portanto, quando se fala de artes performativas, artes presenciais, isso não pode ser substituído, não deve ser substituído por imagens, informações, etc., porque isso pode ser reproduzido por uma máquina. Nós hoje podemos já reproduzir também, produzir vídeos com caras de outras pessoas, etc. Portanto, uma filmagem pode sempre ser reproduzida. Um corpo humano ainda não pode ser reproduzido. E, portanto, um corpo humano é a sua presença. O resto é produção de informação, é uma espécie de... Nós estávamos a falar isso no carro, é uma espécie de produção de dados. E eu acho que o humano não é isso. O humano é qualquer coisa que tem a ver com o toque de pele, com a sensação de presença, com a respiração, por exemplo. Portanto, o humano tem a ver... Era interessante que as máquinas respirassem, não é? Mas não têm assim uns ruídos, mas não respiram. Mas eu acho que para mim, esta possibilidade de se reproduzir tudo o que o humano faz à distância mostra que tudo o que o humano faz à distância não é verdadeiramente humano. E a questão é que nós temos um preconceito, ou seja, nós achamos que isto é interessante, que é uma transformação da arte contemporânea, que é quem está na arte ainda mais clássica associa o artista a um ser excepcional, não é? Um ser, claro. Ou seja, há os humanos e dentro dos humanos há alguns que são artistas. Exato, são os melhores. São os que escrevem melhor, são os que pintam melhor, são os que tocam melhor. Mas é engraçado, por exemplo, na arte contemporânea, falando em artes plásticas, houve uma mudança, e, por exemplo, o Joseph Beuys, não é? Que é quem conhecer, que é assim, uma das referências da arte contemporânea, ele tem um livro, e a tese dele é todo humano é um artista. Todo humano é um artista. E, portanto, é um bocado como na linha do Duchamp, a ideia de que basta nós termos uma espécie de intenção artística para sermos artistas. A arte é uma ideia, basicamente. A arte é uma ideia e ninguém está excluído. Há uma imagem de Joseph Beuys que eu dou muito, porque gosto muito da imagem. Ele diz que o artista é igual a alguém que trabalha nas limpezas em casa, não é? E a imagem que ele dá é muito simples. Ele diz que as coisas estão cheias de pó, há poeira por cima das coisas. E, portanto, o trabalho de um empregado de casa ou empregada é tirar o pó de cima das coisas, não é? E as coisas naturalmente têm um brilho. Ele diz que as coisas naturalmente têm brilho. E, portanto, o trabalho de um artista é mais ou menos tirar o pó para que as coisas brilhem. É tirar o David do bloco de mármore, não é? Sim, e de alguma maneira, mas tem a ver precisamente com meter as coisas num determinado sítio, não é? Nós, por exemplo, eu às vezes, isto, só para dar um exemplo, isto assim é uma bagunça, não é? Isto assim é uma bagunça, esta mesa. Mas, por exemplo, se eu quiser ter É engraçado, eu não vou acrescentar nada, só vou tirar e... Eu posso, de repente, pôr isto, dar uma lógica a isto, por exemplo. Por exemplo, uma lógica que tem a ver com os retângulos. E quando se fala de limpar o pó, não é... É arrumar. Isto é um trabalho de arrumar. Eu gosto de arrumações para casa, em casa, mas isto é interessante porque é isto, de repente. Eu estou a dar aqui uma lógica, por exemplo.
eu acho que vocês não veem daí, mas, por exemplo, há aqui uma lógica de retângulo, 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 não é? E, de repente, eu estou a dar uma determinada estética. Tu consegues definir arte? E isto... Não, a arte é arrumar as coisas de maneira a que elas brilhem. De repente, aquela bagunça... Pá, vou ter que pagar mais à minha empregada, pá. Não, mas é isso, mas de brilhar, esta coisa... Mas tem a ver com um sentido estético. Mas é evidente, por exemplo, se eu tiver conhecimento de arte, eu posso brincar com mais coisas. De repente, por exemplo, há o quadrado negro, uma das peças mais emblemáticas, que é quando se começou a fazer o quadrado branco, Malevich, quadrado preto, etc. De repente eu posso ter aqui uma espécie de quadrado negro, não é? Quadrado negro e quadrado branco, não é? E de repente posso jogar entre o negro e o branco desta maneira. Por exemplo, posso pôr horizontal e horizontal. Estou a jogar com o quadrado branco do Malevich, quadrado negro, e estou a jogar com isto, não é? E de repente... Mas, por exemplo, tem a ver com tirar. De repente este aqui já é complicado, como é que eu enquadro aqui? E aqui está. Pronto, e de repente tenho outro. No Japão, por exemplo, esta lógica é muito interessante, que é a lógica de dar espaço às coisas, não é? Deixar que as coisas respirem. As máquinas têm tudo a nível programático para serem criadoras. Nós é que ainda não estamos preparados para ficarmos fascinados pela produção estética das máquinas. Nós já adaptámos perfeitamente a produção funcional das máquinas, não é? Uma máquina que trabalhe melhor, mais rápido, nós já aceitámos isso. Por exemplo, no início das máquinas industriais, os trabalhadores não aceitavam bem isso. Não aceitavam que uma máquina, que fôssemos substituídos por uma máquina que trabalhasse mais rápido, etc. Nós ainda, eu acho que a questão da estética, e o tema desta conversa tem a ver com isso, eu acho que a arte ainda é um último reduto, digamos, a este nível, porque nós ainda não aceitaremos que uma máquina possa produzir prazer, nos possa produzir prazer estético, não é? Mas eu acho que é também uma fase, porque é como eu digo, se uma máquina produzir um livro tão bom como os Lusíadas, eu não admirar esse livro por ser produzido por uma máquina é uma estupidez. É uma estupidez. Mas é ao mesmo tempo uma coisa que entra num campo já diferente. Tal como nós também não devemos apreciar a literatura em função de algum acontecimento biográfico do autor. Como aconteceu com o Günter Grass, por exemplo, quando soube que ele tinha sido das SS e depois houve uma grande polémica também, mas... a qualidade literária deles está lá. Não, isso é um bom exemplo, realmente, porque a forma como nós, em termos de estéticos, mudamos da opinião. Por exemplo, há leitores que dizem eu não leio este autor porque é muito de esquerda, é muito de direita, é muito não sei o quê. Não é? Porque a pessoa, a dada altura, apoiava o Estado Novo, por exemplo. E isso é interessante porque a produção de uma obra de arte por uma máquina é a anulação completa da biografia, porque uma máquina não tem biografia. Este é um tema que não se fala muito, mas que é o grande tema central da humanidade para os próximos anos, séculos, milénios, diria. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, temos apenas projeções, mas uma coisa é certa, eu tenho a convicção, desde o existencialismo, se falava muito do existencialismo, que há umas décadas atrás, que nunca se viu um tema tão importante para discutir aquilo que é humano. As máquinas têm esta vantagem. O que é o limite do humano? E para o Gonçalo será, para mim será outro, não interessa, mas isso é um debate interessante para ver se nós somos melhores humanos, que é o grande tema geral do Cogito este ano, que é o humanismo tecnológico. Portanto, a pergunta é, será que a tecnologia nos está a transformar em melhores pessoas ou não? E o que é que nós podemos fazer para melhorar estas coisas? Muito obrigado a todos. Gonçalo, obrigado.